Tudo bem? Eu quero te apresentar 4 passos para superar o complexo de inferioridade e as 7 dicas para fortalecer a tua autoconfiança. Bem, a expressão complexo de inferioridade foi criada pelo psicólogo austríaco Alfred Adler, que durante algum tempo ele trabalhou com Freud. Adler criou uma linha terapêutica chamada Psicologia do Desenvolvimento Individual. Essa teoria, ela diz que as pessoas têm uma certa preocupação permanente em alcançar objetivos para se afirmar socialmente. Então, por exemplo, o poder, a fama, a notoriedade e o reconhecimento público são os pontos máximos dessa afirmação. E o oposto disso é a inferioridade, a rejeição. Essa situação idealizada produz reflexos na construção da personalidade e do comportamento humano. O mundo social é muito cruel e provoca a competição. E mais do que isso, a separação das pessoas em vencedoras e perdedoras. E o insucesso social é interpretado por nosso inconsciente da mesma maneira como interpretamos a morte, que é o maior de todos os nossos medos. A psicologia de Adler considera que nós podemos ter outras mortes que não apenas a física. Podemos, por exemplo, sofrer, adoecer e até morrer emocionalmente devido a perdas. Sofremos especialmente quando não atendemos às expectativas daqueles que amamos. E isso porque imaginamos que temos que ser muito especiais a essa pessoa. E é aí que mora o perigo. Porque na maioria das vezes essa expectativa é idealizada por nós mesmos. E nem sempre obtemos o reconhecimento da outra pessoa. Deixa então eu te falar sobre alguns conflitos. O primeiro deles, complexo de inferioridade. Ele se manifesta de algumas formas. Uma delas é a anulação da própria personalidade. É quando a pessoa não tem opinião própria. Quando só aquilo que vem de fora é que é feito, porque ela não consegue ter uma opinião ou um desejo que ela coloca em prática. A outra é o impulso de agressão, em que surge aquela atitude agressiva, com principalmente as pessoas ao redor, né? Adler criou um conceito que ele chamou de protesto de poder. Na verdade, ele chamou de protesto masculino, né? Mas apenas recebeu esse nome porque o exercício do poder foi historicamente reservado aos homens. Esse processo, chamado de protesto de poder, é uma luta interior para combater a dependência emocional, para construir autonomia e obter a superioridade. Essa atitude pode ser canalizada para um objetivo construtivo. O único problema é que às vezes faltam objetivos claros e pensamentos equilibrados para atingir as metas com lucidez. É onde a luta pela superioridade pode provocar a construção de uma falsa realidade, de fantasias de heroísmo, de se sentir acima dos outros, provocando atitudes agressivas e a arrogância compensatória, que serão descarregadas nas pessoas mais próximas principalmente. Por isso a pessoa precisa procurar uma orientação psicoterápica, um trabalho de coaching self, ou terá que amargar as consequências de suas ações no futuro. Nos conflitos internos e os nossos desajustes nos relacionamentos, causados por esse sentimento de inferioridade, são as grandes causas das infelicidades humanas. Quantas pessoas não se sentem inferiores aos seus colegas de trabalho? Não buscam uma promoção por não se sentirem capazes para isso? Não terminam um relacionamento destrutivo por acreditarem que não conseguirão ninguém que as trate melhor? Estão sempre se comparando aos outros, tendo a certeza que o outro é muito melhor.
Alguns deixam de trabalhar, de sair, de viver, tudo porque se sentem inferiores aos demais. O complexo de inferioridade faz com que a pessoa se sinta um fracasso, em alguns setores da sua vida às vezes, quando não se sentem em todos. É o que hoje chamamos de baixa autoestima, que é quando não se tem consciência do seu valor pessoal. A baixa autoestima pode comprometer todos os relacionamentos, seja pessoal, profissional, afetivo, familiar e social. Essas inferioridades são construídas ou acentuadas lá na infância, podendo se estender na idade adulta e assim produzindo grandes dificuldades. Deixa eu falar agora do sentimento de rejeição. Uma pessoa que não se sente desejada e sim rejeitada não conhece o amor e o afeto, não sentem confiança em suas habilidades e não se sentem dignas de receber o amor e a atenção dos outros. Tendem a se tornar frias, duras ou extremamente carentes e dependentes da aprovação e do reconhecimento de outras pessoas. Quanto mais necessidade de ser aprovado e reconhecido pelo outro, mais se desenvolve a necessidade de agradar. E isso faz com que as pessoas deixem de ser elas mesmas, tornando-se o que os outros gostariam que fosse, ou o que pensa que gostariam, reforçando cada vez mais aquele sentimento de inferioridade, pois não satisfazem a si mesmos. Vamos então para os 4 passos para superar o complexo de inferioridade. Primeiro passo é prestar mais atenção em si mesmo. Pare de olhar para si com os olhos dos outros. Esqueça os parâmetros de comparação que você vê na mídia e seja justo consigo mesmo. Segundo passo, cobrar de si mesmo para melhorar sempre é estimulador, principalmente para o seu crescimento. Agora, pratique também a autocompreensão e veja como você deve se valorizar em primeiro lugar. Terceiro passo, algo que não pode ser esquecido é também deixar as neuroses de lado, que é uma das coisas que nós vamos carregando desde o nosso passado, a nossa construção da personalidade. Pare de se comparar às outras pessoas. Cada um tem as suas necessidades e a sua história de vida. Portanto, não devemos ficar nos comparando, medindo o tempo todo os parâmetros alheios. Quarto passo. Outro ponto que é de grande ajuda é o autoconhecimento. Porque você se sente inferior em relação às outras pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? Em que situações isso insiste em acontecer? Entender as razões trazem a sua libertação desse complexo e abre as portas para o seu sucesso nos relacionamentos emocionais e profissionais. Agora, vamos passar para 7 dicas que fortalecem a tua autoconfiança. Primeira, não alimente expectativas demais, nem em relação a coisas e nem em relação a pessoas. Se você alimenta sonhos que estão além de suas possibilidades, é muito provável que se decepcione e se sinta imprestável quando ocorrer a decepção. Segunda dica, tenha domínio sobre si mesmo. Bem, o mundo está cheio de pessoas que tentam controlar a vida dos outros. É uma maneira de deixar o outro sempre abaixo e sob as suas próprias rédeas. Terceira dica, orgulhe-se de suas pequenas realizações. É comum a pessoa com baixa estima não valorizar o que vem de si mesmo. Sempre o jardim do vizinho é mais bonito do que o dela. Outra coisa importante, aprenda a receber e assimilar os elogios. Pare de rechaçar agrados e elogios. Tem pessoas que bastou você fazer um elogio porque ela está bonita, que o cabelo dela está bonito, ela já fala, imagina eu, como te dissesse, eu não mereço isso, eu não sou digna disso. Quarta dica, não deixe as críticas negativas te inferiorizarem. Elimine-as. Lembre-se de que está aqui para evoluir. Põe em prática o seu direito de crescimento como pessoa. Tudo evolui para melhor, mesmo que não aparente esta evolução. E também na esfera psicológica estamos expandindo a nossa consciência, lembre disto. Quanto mais desafios você encara, mais maduro se tornará e menos sentimentos de inferioridade você terá. Quinta dica,
compare-se com você mesmo. Tente valorizar as suas conquistas, melhorando um pouco de cada vez. A cada dia você vai melhorando um pouco. Ter outras pessoas de sucesso como referência deve servir apenas para que você perceba de que também você é capaz. Mas nunca para se sentir incompetente ou menos abençoado do que essa outra pessoa. Não existem modelos definitivos e perfeitos. Não adianta você seguir o modelo de alguém e achando que você vai ter a mesma caminhada, o mesmo destino que essa pessoa. Cada um neste mundo tem a sua missão e tem a competência pessoal. Explore as suas e entre em ação. Então, tenha como referência o sucesso de outras pessoas, tenha como exemplos apenas para que você aplique da sua maneira, com a sua própria energia. Sexta dica, deixe de ser muito autocrítico. Mude essa tendência e comece a ser normal e não achar que tem que ser perfeito. Se tem algumas pessoas que fazem muitas críticas a você, se afaste dessas pessoas dentro do possível, para não se afetar por essas vampirizadoras psíquicas. Sétima dica, aceite a sua vida do jeito que ela é. Não fique sonhando com irrealidades, lamentando porque não tem isso ou não tem aquilo. Você pode até não gostar de sua vida, mas deve aceitá-la. Esse é o caminho para transformá-la no que gostaria que fosse. Mas também isso não quer dizer ficar passivo diante de situações que podem ser melhoradas. Apenas entenda de que o seu aprendizado é o seu próprio, pessoal, e cada um atrai e é atraído por aquilo que necessita para a sua própria evolução. Não inveje aquilo que não possui. Busque a sua prosperidade sem se revoltar com os desejos frustrados. Nada é por acaso. Todas as possibilidades podem ser alcançadas, mas siga de acordo com as suas próprias capacidades. Ok, era isso que eu queria passar a você. Eu quero te convidar a conhecer este trabalho de orientação que eu desenvolvo há mais de 25 anos, que hoje eu chamo de Coaching da Transformação. Através de algumas sessões presenciais ou online, você transformará todos os bloqueios em força de ação e despertará o seu potencial interno para atrair a prosperidade em todos os níveis. São feitas 4 sessões de aproximadamente 90 minutos para você já começar a experimentar uma mudança muito significativa na sua vida. Os encontros via online são através do Skype. Vou deixar meus contatos para que tire todas as suas dúvidas antes de iniciarmos uma parceria de trabalho. E se você realmente quiser dar uma guinada de 180 graus em sua caminhada, venha participar e colher os benefícios desta parceria de trabalho que eu aplico em dezenas de pessoas de várias partes do mundo. Te espero aqui do outro lado. Um fraterno abraço, prosperidade sempre.